Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal Serjão Matemática. Assunto de hoje, em geometria, condição de existência do triângulo. Pessoal, você quer melhorar o seu desempenho em matemática? Então fica comigo aqui. Preste atenção no nosso assunto de triângulo. Vamos para a nossa tela. Olha só, um triângulo não são aceitas quaisquer medidas. Pessoal, olha só, eu juntei aqui 3 retas com medidas de 1 centímetro, 4 centímetros e 2 centímetros, como está aí. Repare que se eu unir essas três retas, eu não consigo formar um triângulo. Repare que a reta menor aqui, 1 centímetro, ele tem um raio, né, que ele pode alcançar. O outro lado de 2 centímetros também tem um raio. Então, por mais que eu tente encostar, eu não consigo fechar a figura chamada triângulo. Por que eu não consigo formar triângulo com essas medidas? Porque uma medida é 4, a outra é 2 e a outra é 1. Repare que 4 é maior que 2 mais 1. Então, não será possível, será impossível fazer um triângulo com essas medidas. Como então eu posso construir um triângulo? Olha só, qualquer triângulo com medidas A, B e C, qualquer lado que eu pegar, que eu tomar, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Então, o A tem que ser menor que B mais C, o B tem que ser menor que A mais C e, consequentemente, o C também tem que ser menor que A mais B. Eu posso escrever assim, em vermelho, ou eu posso escrever de outro modo. Eu posso pegar um lado qualquer, colocar menor do que a soma e maior do que a diferença em módulo. Aqui está. Uma linha dessa aqui em vermelha representa aqueles 3 ao mesmo tempo. Qualquer lado menor do que a soma, maior que a diferença em módulo, porque na geometria nós não vamos ter uma distância negativa, um comprimento negativo. Se eu tomar o lado B, o B, ele é menor do que A mais C e maior do que a diferença. Assim como o C tem que ser menor do que a soma e maior do que a diferença em módulo. Vamos ver exemplo. Será que 6, 8 e 10 realmente é possível fazer um triângulo com essas medidas? Repare, se eu pegar qualquer lado, o 10, ele é menor realmente do que 8 mais 6. Ou o 8 é menor do que 10 mais 6. Ou o 6, ele é menor do que 10 mais 8. Eu posso escrever os 3 assim em vermelho ou assim em azul. Qualquer um que eu pegar, eu tomei o 10, ele tem que ser menor do que a soma e maior do que a diferença em módulo. Repare que 10 realmente está entre 2 e 14. Eu posso também escolher outro lado, o 8. 8 tem que ser menor do que a soma e maior do que a diferença em módulo. Repare que isso é verdade. O 8 está entre 4 e 16. E também o 6 está entre 2 e 18. É verdade. Então, 6, 8 e 10, além de ser possível formar um triângulo, neste caso forma um triângulo especial, que é o triângulo retângulo, porque se eu aplicar o teorema de Pitágoras, ele se torna verdadeiro. Se você está com dúvida no teorema de Pitágoras, vai lá no Serjão Matemática, tem aula lá sobre o teorema de Pitágoras, fique atento. E já dá o joinha para mim aqui, já dá o like para mim. Pessoal, vamos ver exemplos aqui de aplicação. Quantos são os possíveis valores naturais de x no triângulo? Olha ali, eu tenho um triângulo de medidas, um cateto é 5, outro é 12 e uma base x. Quantos são os possíveis números naturais? Repare, eu vou tomar o x menor do que a soma e maior do que a diferença em módulo. Está aqui. Então, o x vai ter que estar entre 7 e 17. Se não fosse a palavra aqui, valores naturais, eu teria infinitos valores, né? Eu teria um conjunto entre 7 e 17. Mas, como são valores naturais, o x pode ser ou 9, ou 8, ou 9, ou 10, ou 11, ou 12, ou 13, 14, 15 e o 16. Entre o 7 e o 17, não entrando o 7, não entrando o 17. Resposta, quantos naturais possíveis? 9. Agora, se não falasse valores naturais e pedisse o conjunto solução, qual o conjunto solução que representa o valor de x? Aí em vermelho, só observação. Tá? Então, x pertencente aos reais, não é naturais mais, e ele ficaria nesse intervalo de 7 até 17, se não tivesse a palavra aqui naturais. Vamos ver outro exemplo, exemplo 3. A Universidade Federal, o Instituto Federal de São Paulo, de 2017. Então, vem comigo na leitura aqui do lado, aqui em cima. O perímetro de um triângulo é 36 decímetros.
As medidas são expressas por três números inteiros e consecutivos, um após o outro. Assinale a alternativa que apresenta quanto mede o menor lado do triângulo. Se são consecutivos, eu coloquei o menor lado valendo x, o seu próximo consecutivo x mais 1 e o seu próximo x mais 2, consecutivos, um após o outro. De modo que se eu somar todos os três, dá o perímetro 36. Então eu vou conseguir fazer x mais x mais x, 3x mais 3 igual a 36. Eu vou passar o 3 subtraindo. 33 dividido por 3, eu chego que o x é 11. E se x é 11, x já é o menor. Então, ficamos com 11. X mais 1, 12. X mais 2, 13. Nossa resposta ali dá a letra C. Né? Deixa eu colocar a letra C. Voltando, peraí, a letra C. Né? A letra C aqui. Só um minutinho agora, pessoal. Verificação aqui em vermelho. Ó, o 11, ele é menor do que a soma dos outros dois. Repare, verdade aqui, né? Ó, o 11, ele é menor do que a soma dos outros dois. Assim como aqui embaixo, o 12, ele é menor do que 11 mais 13. E aqui, por último, aqui embaixo, o 13 tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Tá vendo? Verificação, tudo verdade. Alternativa de letra C, nosso exemplo 3. Né? Eu poderia também escrever o 11, assim, ó, menor do que a soma, maior do que a diferença, em azul. Tá vendo? Então, ali em vermelho e em azul, aqui embaixo, aqui do meu lado, foi a verificação. Alternativa letra C, 11 decímetros. Olha o nosso próximo exemplo. Eu trouxe aqui um Enem 2014, a prova amarela, segundo dia, caderno 5. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos. E pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento igual a 6 palitos. Espera aí, vamos grifar isso. Exatamente 17 palitos, um dos lados tem que medir 6. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. A quantidade máxima de triângulo não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos é quantidade máxima de triângulos 2 a 2 não congruentes, ou seja, todos diferentes entre si. Questão do Enem 2014, a prova amarela, segundo dia, caderno 5, questão 166. Pessoal, dá o joinha para mim se está fazendo a diferença para você. Se um lado é 6, vamos à construção da questão. Se eu chamar esse lado de A, o outro de B, eu sei que o perímetro são 17 palitos. Está aqui, ó, 17 palitos. Então, vamos montar. Ó. Então, A mais B mais 6 tem que ser 17. Se eu passar o 6 subtraindo, eu tenho que A mais B é 11. Quantos são os possíveis valores? Né? Repare, como eu estou com um pedaço de palito, né? Um pedacinho de madeira, são palitos. Os palitos eles são inteiros. Então, não tem número fracionário, não é meio palito ou fração de palito. Então, eu tenho uma quantidade A de palitos inteiras, naturais, né, positivo, e B também. Então, aqui eu vou fazer alguns testes. Repare. Se a soma de A mais B é 11, o maior valor de A possível teria que ser 10. Então, o A pode ser 10 e o B poderia ser 1. Né? Isso dá 11. Pode ocorrer do A ser 9, o B teria que ser 2. Pode ocorrer do A ser 8, o B ser 3. 7 e 4, 6 e 5. E se eu trocar, né, o A for 5, o B for 6, eu estou repetindo os triângulos. Né? Eles têm que ser não congruentes 2 a 2. Então, estas são as possibilidades. Mas quais dessas possibilidades listadas aqui em azul satisfaz a condição de existência? Vamos lembrar de cá, condição de existência. Olha lá a condição de existência. Ó. A condição de existência, qualquer um dos lados tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Qualquer um dos lados que eu pegar tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Se eu tomar um exemplo no qual um lado não é menor do que a soma dos outros dois, já não vale, já não satisfaz a condição para que aquele triângulo exista. Então, tá aqui. Repare então que qualquer lado, eu vou escolher o A, tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, o A menor que a... Eu poderia escolher qualquer um. O A menor que a soma dos outros dois. Então, vamos testar isso aqui. O A, aqui, ó. Eu tenho que o A vale 10, o B vale 1 e o C vale 6. Então, ó, o A ele é menor do que a soma dos outros dois. O 10 é menor do que 7. 10 é menor que 7? Aqui do lado, 10 não é menor que 7. Não é menor que 7.
Bom, vamos tentar o 9 e o 2. Se o A for 9, o B for 2, o 9 ele é menor do que 8? Também não. O 8 e 3, 8 é menor do que 9? Sim. Esse passa, esse satisfaz a condição de triângulo. 7 é menor que 4 mais 6? Sim. O 6 é menor do que 5 mais 6? Sim. Aqui, ó, condições de existência. Repara que eu não fui mais aqui, né? Não trouxe o A igual a 5, o A igual a 4, né? Porque eu iria repetir aqui, eu ia tornar triângulos congruentes, né? E eles têm que ser diferentes, todos 2 a 2. Vamos fazer um teste. O 8 menor do que a soma, maior do que a diferença. Verdade. 3 menos 6 é menos 3 e módulo é 3. O 8 está entre 3 e 9, verdade. O 7 está entre 2 e 10, verdade. O 6 está entre 11 e 1, e módulo positivo, verdade. Então nós vamos oferir a alternativa de letra A, questão do Enem 2014. Deixe seu comentário para mim, deixe seu like. Pessoal, se você gostou, se fez a diferença para você, se inscreve no canal, acompanhe Serjão Matemática, ative as notificações. Tamo junto, galera. É isso, grande abraço. Eu espero ter ajudado você.